Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Então, nós vamos começar a unidade 4, Aprendendo a Ver. Qual que é a proposta dessa unidade? Então, nos próximos capítulos, nós vamos trabalhar o quê? Que a visão é considerada o mais importante dos cinco sentidos, né? Por quê? Porque é especialmente pelos olhos que a gente capta o mundo, né? A gente consegue perceber as pessoas, a sua variedade de cores, tamanhos, formas, conseguimos identificar espaços, né? Então, por conta disso, nós vamos trabalhar a importância de se aprender a ver, porque nós também aprendemos a ver. O capítulo 13 ele é chamado de ver as coisas belas da vida. O objetivo dele é falar que o aluno, você deve se sensibilizar com as incontáveis belezas que o cercam, mesmo as mais simples, e mostrar-se capaz de expressar diante delas encantamento e gratidão a Deus. Né? Por quê? Porque normalmente, né, a gente não para prestar atenção naquelas coisas simples que estão ao nosso redor, né? Muitas vezes passeamos de carro, mas não prestamos atenção à natureza que está à nossa volta, não prestamos atenção nas pessoas, em olhares, em falas, comportamentos, né? Muitas vezes a gente não presta atenção no caminho que a gente faz para voltar do colégio para casa, não percebemos prédio, não percebemos o que modificou. Então, a primeira coisa que nós precisamos relembrar é que no segundo ano nós aprendemos a diferença do termo olhar e do termo ver. Olhar é uma visão geral, superficial, né? Então significa que você está no lugar, você está vendo as coisas, mas você não está prestando atenção nelas, né? Então, por exemplo, se eu pedisse para você fechar os olhos e perguntasse qual a cor de blusa que a sua mãe está usando, por exemplo, se você apenas olhou, você não consegue dar essa informação. Agora, o ver é um olhar mais atento, mais profundo. Então, se você fechou os olhos e você sabe qual é a cor de blusa que a sua mãe está usando, significa que, na verdade, você viu, você prestou atenção, você olhou detalhes. Então, vamos fazer a leitura juntos. No segundo ano, estudamos a diferença entre olhar e ver. Olhar é uma visão geral, superficial. Muitas vezes a gente olha e não vê nada. Ver é um olhar mais atento, profundo. Você tem a vida toda para aprender a ver as belezas da natureza, o céu estrelado, o nascer do sol no mar, as obras de arte, os filmes, as fotografias, as ilustrações dos livros, mas é principalmente preciso aprender a ver as pessoas e suas necessidades, seus sofrimentos, a dedicação delas por outras pessoas, seus favores. Por quê? Porque muitas vezes a gente está tão preocupado conosco mesmo que não conseguimos identificar no nosso amigo que pela expressão facial dele, ele na verdade não está bem. Então é muito importante a gente aprender a ver. Assim a gente consegue saber se uma pessoa está bem ou não, consegue perceber o sofrimento, né, que existe no nosso mundo. Aprende que muitas coisas belas estão na natureza, tá? Então a proposta aqui é essa, que vocês observem, vão na janela de vocês, se moram em apartamento, um condomínio ou numa casa de bairro, observem a rua, prestem atenção a detalhes, né? Observem e aprendam a ver. Na página 77, nós temos primeiro
é gostoso. Quem é? A mata, o pôr do sol, a montanha, a cachoeira são tão grandes e maravilhosos que somente alguém realmente grande e maravilhoso poderia tê-los feito. Fale-me de Deus, de Jacob Garzon, São Paulo, edição particular de 1997, página 63. E para a gente finalizar a discussão e a leitura, vamos para Brincando de Filosofar. Reflita e responda. Você acha que a TV e os outros meios de comunicação mostram as belezas que não custam dinheiro? Por quê? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Na sua grande maioria das vezes, a TV, os canais de comunicação, rádio, YouTube hoje em dia, né? Canais, eles não mostram, né? Lugares gratuitos onde a gente pode apreciar a natureza. Por quê? Porque o canal, ele de TV, por exemplo, ele precisa de dinheiro para se sustentar, né? Então ele precisa pagar o trabalho dos cameramans, o dos entrevistadores dos jornais, dos comentaristas, daqueles apresentadores de programa. Então, da onde que eles tiram dinheiro? Eles tiram dinheiro da propaganda. Então, a cada vez que passa um programa e tem um intervalo, é colocado algumas propagandas. Então, a empresa que vai estar oferecendo aquele produto, ele paga ao canal um valor de preço, né, de acordo com a quantidade de vezes que aquela propaganda vai aparecer e pelo tempo da propaganda, né, se ela é curtinha ou se ela é um pouquinho mais longa. Então, tudo isso influencia. Então, obviamente, como o canal também precisa se sustentar, ele vai dar prioridade à propaganda, né? E a locais que geram dinheiro. Por quê? Porque a pessoa vendo aquela propaganda, vamos supor, a propaganda de um brinquedo, ela vai sentir desejo de comprar aquele brinquedo. Então, provavelmente ela vai na loja comprar. Provavelmente viu propaganda de um lugar para fazer turismo, para passar as férias, achou legal, achou o preço interessante. Então as pessoas vão procurar algo que tenha a propaganda, certo? Então é importante a gente considerar. Mas hoje em dia, por exemplo, eu já vi canais que falam sim, em alguns momentos, para valorização da cultura regional, né, da nossa região, falam sobre espaços gratuitos, onde você pode apreciar e fazer programas culturais com a sua família, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Não esqueçam de colocar nos comentários da atividade postada uma reflexão sobre o que você entendeu da aula. Beijinhos! Tchau!